Pessoal, potencial elétrico, então mais uma grandeza aí relacionada à eletricidade, né? Fenômenos elétricos em geral. Então nós vamos aprender a calcular, a definir esse potencial elétrico em algumas situações. Tudo bem? Então vamos para a definição. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, ou seja, é uma grandeza que não precisa de direção e sentido. Basta você indicar o valor dessa grandeza e a unidade que ela é medida, tudo bem? Então, uma grandeza escalar. E ela está relacionada com a energia que uma carga elétrica possui. Tá? Lá atrás, a gente definiu o campo elétrico. Então, o campo elétrico, a gente pode pensar que é uma perturbação no meio, né, em volta de uma carga elétrica. E aí, essa perturbação você consegue perceber se você colocar uma carga elétrica naquela região. E aí a gente viu que se a gente coloca uma carga elétrica naquela região, ela sofre uma força. E aí, se ela sofre uma força, é um indício do campo elétrico. Tudo bem? Aqui, para o potencial elétrico, o que a gente vai observar? Quando a gente coloca uma carga elétrica em uma região que tem potencial elétrico, a gente vai ver que essa carga adquire energia potencial elétrica. Tudo bem? Então, o que a gente tem? Força elétrica está para campo elétrico. Então, se eu quero saber se uma determinada região tem campo elétrico, eu coloco uma carga de prova. Se ela sofreu uma força elétrica, eu vou ter um campo elétrico naquela região. E o potencial elétrico, quando eu quero saber se eu tenho potencial elétrico, eu posso colocar uma carga de prova ali. E aí, o que acontece? Se eu consigo medir a energia que essa carga adquire, quer dizer que eu tenho um potencial elétrico ali naquela região. Tudo bem? Bom, então olha só, vamos colocar aqui uma carga elétrica próxima de uma carga geradora. Então, essa nossa carga aqui, eu vou chamar ela de Qzão, que é a nossa carga geradora, tudo bem? Então, essa carga geradora, ela vai produzir uma ação nessa carga positiva. Então, nesse caso, essa carga positiva, quando eu abandono ela aqui, o que acontece? Ela afasta, né? Por quê? Porque quando ela está naquela região ali, o que eu tenho de interação? A gente já viu que ela vai sofrer uma força de repulsão. Tudo bem? Então é uma força elétrica de repulsão. E aí essa força elétrica, o que ela faz? Repele a carga para longe da carga geradora. Tudo bem? Agora, observe o seguinte, se essa carga ela entrou em movimento, é porque ela adquiriu energia cinética. De onde que veio essa energia cinética? Ela não pode ter brotado do nada. Então a gente já estudou na mecânica, né, que a gente pode pensar que não tem criação de energia nem destruição de energia. A gente sempre tem uma transformação de energia. Então, nesse caso, se ela entrou em movimento e possui energia cinética, ela tem que vir de algum outro tipo de energia. Então, nesse caso, essa energia que ela adquire nesse movimento é a energia potencial elétrica. Tudo bem? Então, isso é um indício de que naquela região ali eu tenho um potencial elétrico. Tudo bem? Então, uma carga gera em torno do seu espaço ali, né, um potencial elétrico. Tudo bem? E como que eu posso verificar esse potencial elétrico? Abandonando uma carga ali. Abandonando uma carga, se ela entra em movimento, ela adquire energia cinética, logo ela tinha energia potencial armazenada ali. Tudo bem? Então observe o seguinte, a carga positiva, ela afastou ali da nossa carga positiva. A carga negativa de prova, aqui embaixo, o que vai acontecer com ela? Então eu tenho uma força, nesse caso agora de atração, e aí essa força de atração, o que vai fazer com essa partícula aqui? Ela vai atrair essa partícula aí, tudo bem? Então ela tem também um movimento, só que agora um movimento no sentido contrário do que a gente viu em cima. Beleza? Então nos dois casos a gente tem potencial, e o potencial é gerado pela carga Qzão aqui, né? Que é a nossa carga geradora. E aí essa carga geradora, como ela é positiva, ela gera um potencial em volta dela positivo. Então eu coloquei ali anotado para vocês no canto. Então, toda carga positiva gera em seu torno um potencial elétrico positivo. Tudo bem?
Bom, e agora, se a gente pensar com uma carga geradora negativa, então aqui a gente tem um menos Qzão, tudo bem? Então aqui também um menos Qzão. Então, o que vai acontecer com a carga positiva de prova ali? Então eu coloquei ela próximo, então eu vou ter uma força de atração, né? Então aqui eu vou ter uma força de atração, tudo bem? Então quando eu abandono essa carga, o que vai acontecer? Ela entra em movimento, aproximando na nossa carga negativa, tudo bem? Bom, se ela entrou em movimento, o mesmo raciocínio. Ela adquiriu energia cinética pela transformação da potencial elétrica em energia cinética. Se tem energia potencial elétrica, é porque tem potencial elétrico. Tudo bem? Bom, e na carga negativa aqui embaixo? Eu tenho uma força de interação entre a geradora e ela, só que essa força agora é uma força de repulsão. Tudo bem? Então, quando eu abandono essa carga ali, o que vai acontecer? Ela afasta da nossa carga negativa. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? Comparar essa intensidade dessa transformação da energia cinética. Se eu coloco a partícula mais próxima ou mais afastada, qual que vai ser a diferença de uma situação para outra? Então, o que vai acontecer? Quando eu estou na região próxima da nossa carga, eu tenho uma força de repulsão maior, ou de atração. E aí, com essa força maior, eu vou ter uma aceleração maior. Logo, para o mesmo intervalo de tempo, eu ganho mais velocidade. Então, se eu ganho mais velocidade, então quer dizer que eu vou ter mais energia cinética. Tudo bem? Então, quanto mais próxima da carga eu estiver, maior vai ser a energia cinética que eu vou adquirir com o movimento. Essa energia cinética maior implica numa energia potencial elétrica maior. Então a gente pode concluir que, próximo das cargas, o meu potencial vai ser maior. Tudo bem? Bom, e aí, pelo movimento das cargas ali, o que a gente pode concluir? Cargas elétricas positivas movem-se para potenciais menores. Vamos voltar lá para a gente ver essa ideia aqui? Então, olha só. A gente concluiu o seguinte, que quando eu estou num ponto, por exemplo, um ponto A, e eu tenho um ponto B. Quem que vai ter um maior potencial? O ponto A ou o ponto B? Então, a gente tem que o VA é maior do que o VB. Tudo bem? A mesma ideia se eu considerar nessa partícula aqui, ó. Tudo bem? Então, vou analisar nessa aqui. Então, como o ponto A é maior, está mais próximo, o potencial é maior. Se o potencial é maior, olha como que foi o movimento dessa carga. Então, ele afastou, né? Então, pensando que se essa carga estivesse no ponto A, ela naturalmente iria para o ponto B. Então, uma carga positiva saiu de um potencial maior e foi para um potencial menor. Beleza? Agora vamos analisar essa carga negativa. Então, eu vou colocar aqui o ponto A de novo e o ponto B. Tudo bem? Então, o ponto A e o ponto B. Então, quando eu abandono essa carga negativa, qual que vai ser o movimento dela? Olha só, foi para o sentido de B para A. Então, se eu abandonasse ela em B, naturalmente ela ia para o ponto A. Então, o que a gente conclui? Que a positiva foi do maior potencial para o menor, enquanto que a negativa foi do menor potencial para o maior potencial. Beleza? E isso se verifica quando a carga geradora é negativa também. Olha só, se eu pego aqui o ponto A e um ponto B. Vamos, então, que o potencial do ponto B é maior ou menor do que o ponto A? Aí você pode pensar, o ponto A ele é maior porque está mais próximo. Só que aí, nesse caso, ele vai ser maior em módulo. Tá? Por quê? Porque carga negativa gera potencial negativo. Então, lá na matemática, por exemplo, só para a gente ter um raciocínio aqui, menos 10 e menos 7. Qual que é maior? Menos 10 ou menos 7?
Você pode pensar só no número, né? Se você pensar só no número, 10 é maior do que 7. Só que como ele é negativo, quanto mais negativo o número for, menor ele será. Então, o menos 10 ele é menor do que o menos 7. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, para uma carga negativa, quanto mais próximo eu estiver, maior o módulo do potencial. Só que como é um potencial negativo, então a gente fala que quanto mais próximo da carga negativa, menor vai ser o potencial. Tudo bem? Então eu posso falar que o potencial de B é maior do que o potencial de A. Tudo bem? Então o mesmo raciocínio aqui embaixo. Se eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui, então no ponto A eu tenho o maior módulo de potencial, só que como é negativo, o ponto A tem um menor potencial. Beleza? Aí olha só, a carga positiva aqui de novo. A carga positiva, o que ela fez? Ela se movimentou no sentido de B para A, ou seja, ela foi do maior potencial para o menor. E aqui é a mesma ideia. Se eu pegar aqui e abandonar a negativa, ela foi do sentido de A para B. Então, cargas positivas, independente de quem gerou o potencial, vai ser sempre do maior para o menor potencial. Já a carga negativa, sempre, independente de quem produziu aquele potencial, ela vai do menor para o maior potencial. Beleza? Então, nesse slide a gente tem isso aqui, cargas positivas para menores potenciais, cargas negativas para maiores potenciais. Tudo bem? E aí, o que acontece? O potencial elétrico decresce no sentido do campo elétrico. Então, vamos voltar aqui de novo. Aqui, olha só. Então, a gente já concluiu que o potencial de A é maior do que o potencial de B. Olha o sentido do campo elétrico aqui. Essas linhas de força estão indicando o sentido do campo elétrico. Então, olha só. O sentido do campo elétrico está indo, olha só, de A para B. O sentido do campo elétrico, de A para B. Tudo bem? E de A para B, o meu potencial fez o quê? Diminuiu. De A para B, meu potencial diminuiu. Então, no sentido do campo, o meu potencial diminui, ou seja, no sentido das linhas de força, o meu potencial diminui. Na próxima figura aqui, olha só, o que está acontecendo? O campo elétrico, as nossas linhas de força, indicam o campo saindo de B para A. Aqui é a mesma ideia, o campo saindo de B para A. Então, se eu caminhar de B para A, eu estou indo para potenciais menores. E eu não estou indo no mesmo sentido da minha linha. Então, sempre que eu percorro no mesmo sentido da linha de força, ou seja, no sentido do campo elétrico, o meu potencial vai ser menor. Beleza? Então vamos avançar aqui. Aqui. Beleza, então essas três coisas têm que ficar bem claras para vocês. Cargas elétricas positivas se movem para potenciais menores. Cargas elétricas negativas se movem para potenciais maiores. Isso tem que ser bem claro para vocês. Beleza? Agora vamos pensar no potencial elétrico também, que é uma coisa muito importante. O potencial elétrico ele sempre diminui quando você está caminhando no sentido do campo elétrico. Beleza? Então olha só, aqui eu coloquei dois pontos com potenciais diferentes, o VA e o VB. E aí eu estou te afirmando que o VA é maior do que o VB. Tudo bem? Se o VA é maior do que o VB, qual é o comportamento que você espera dessas duas cargas? Então vamos começar para a positiva. Positiva. Se eu abandonar essa carga positiva aqui, que tipo de movimento que ela vai ter? Ela vai ter um movimento para a direita ou um movimento para a esquerda? Pensa aí. Já deu para pensar? Então, positiva sempre se move para potenciais menores. Então, ela vai para o potencial B, que é o menor. Tudo bem? E negativas? Cargas negativas se movem para potenciais maiores. Então, a negativa se move para o potencial A. Tudo bem? Agora vamos pensar no campo elétrico. Se eu traçar uma linha de campo de A para B, que liga os dois pontos ali, o sentido desse campo tem que ser apontado para a direita ou para a esquerda? Pensa aí. Deu para pensar? Então, se eu traçar uma linha ali, o que essa linha tem que representar? O meu campo elétrico, e aí ela tem que representar no sentido em que o potencial diminui. O potencial está diminuindo de A para B ou de B para A?
de A para B, né? Então, se eu vou representar uma linha, o que eu tenho que fazer? Uma linha orientada para a direita, porque quando eu caminho no sentido do campo elétrico, o meu potencial diminui. Tudo bem? Então aqui, a nossa linha de força indica o nosso campo elétrico. Tudo bem? E quando você percorre no sentido do campo elétrico, eu estou indo do maior para o menor potencial. Beleza?